Bom, senhoras e senhores, vamos dar continuidade então. Convidamos para essa segunda palestra deste painel o doutor Luiz Augusto Barroso, ele que é presidente da PSR, foi presidente da empresa de pesquisa energética, EPE, e pesquisador na Agência Internacional de Energia. É também pesquisador da Universidade de Comilhas, em Madrid, e professor da Escola de Regulação de Florença, na Itália. Senhoras e senhores, com vocês, doutor Luiz Augusto Barroso. Dá uns 10 minutinhos, faltam uns 10, 5, tá? Vou usar esse aqui, né? Eu vou usar esse aqui. Aqui a gente tem próximo aí. Tá, esse aqui para frente, para trás, tá. Bom, pessoal, bom dia, tudo bem? Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer, acho que não de forma diferente, né, do que o Jim, agradecer ao Ascend Brasil pelo convite para estar aqui nesse evento. É um evento muito especial, porque acho que é um tema muito relevante, é um tema muito hoje discutido. Acho que, Cláudio, você, em nome do time, vocês pegaram a crista da onda da grande discussão que ocorre hoje na transição energética mundial, e eu acho que aí Eduardo, Richard, Alexandre, todo o time, e também a incansável Melissa, que sempre me tratou muito bem, eu queria deixar aqui o meu reconhecimento, o meu agradecimento. Também cumprimento a Amanda, da PSR, que está em algum lugar aí sentadinha, e meus colegas da EPE. Aqui eu fiquei muito feliz de ver que a EPE conseguiu encaminhar um conjunto de pessoas grandes aqui para esse processo de troca de ideias. Eu acho que na figura do Renato Haddad, eu queria cumprimentar todos eles. Bom, a minha apresentação, o Cláudio me deu um trabalhão, porque ele pediu para eu falar sobre um tema, que é um tema complexo, em pouco tempo, que é justamente trazer para o Brasil essa discussão, desse debate, se o futuro é centralizado, o futuro é distribuído, com qual ritmo e qual racional econômico. E eu vou tentar, nos próximos minutos, trazer algumas reflexões, obviamente ninguém é dono da verdade, para que a gente tenha elementos, para que no debate que vai suceder, a gente tenha uma boa discussão. Então, vamos lá, minha apresentação, vamos centralizado, vamos distribuído e com que ritmo. E qual é o pano de fundo dessa apresentação, e por isso que eu achei que o Cláudio ele foi muito feliz, é porque essa discussão ela é, hoje, a nível mundial, o que mais se discute. Nos Estados Unidos, hoje, não se constrói mais, em algumas regiões americanas, uma linha de transmissão sem comparar a construção da linha de transmissão com a alternativa de fazer geração distribuída, que são conhecidas como os Non-Wires Transmission Alternatives. As renováveis, elas baixaram tanto de preços que, em muitos países, elas vêm dando um calor muito grande nas nucleares e vêm ameaçando até mesmo o processo de manutenção das nucleares existentes. O gás, que já vinha dando um calor muito grande no carvão, começou a ter um calor enorme das renováveis, e até da apresentação do DIMA anterior, as renováveis vão dar muito calor no gás mesmo, né? E esse tema ele está no centro de um debate, que é o debate se o mundo vai para a direita ou para a esquerda. Desse mapinha que aí está, é que se o futuro do mundo vai ser feito em termos de geração, que é o tópico desse painel da manhã, em forma de geração mais centralizada. Então, aqui na esquerda de vocês, tem 3 exemplos de coisas centralizadas, coisas grandes, né? Transformador, linha de transmissão, solar de grande escala. Essa daqui é uma solar na China, que tem o rostinho do ursinho panda, aqui para vocês olharem, que os chineses fizeram. Ou se a gente vai se expandir através dessas coisinhas menorzinhas e mais sexys, né? Como solar, bateria, geração distribuída. E esse tema, por uma coincidência absolutamente cósmica, quando eu saí do governo, eu passei um tempo de quarentena, é um período não muito agradável da vida, mas nesse período de quarentena eu trabalhei exatamente nisso. Sem combinar com o Cláudio, eu juro que eu não combinei com a Ascend Brasil, eu organizei uma revista que saiu no I3E, saiu em março desse ano, que reúne 7 artigos que debate justamente isso, mundo, se nós vamos para a direita, para a esquerda, em qual ritmo. Então, o Cláudio, quando me fez esse convite, eu fiquei muito feliz, porque eu falei, opa, agora é a chance de trazer esses pontos para debate. Eu só não imaginaria que você me dá tanto trabalho, Cláudio, porque é muito assunto para a gente conversar. E, para tentar fazer um dever de casa, no padrão Instituto Ascend Brasil, eu fui no website da conferência e peguei as perguntas que a conferência estava fazendo para esse painel, que são essas aqui que se somam aos temas que
o Alexandre colocou na apresentação introdutória dele. Então, aqui está a listinha de Papai Noel que o Instituto Ascende Brasil escreveu, e eu vou tentar, ao longo da minha apresentação, responder essas perguntas, e a minha conclusão vai ser voltar nessas perguntas e responder para vocês de forma objetiva um pouco como que a gente lá na PSR está vendo esse tema. Então, eu tenho 4 itens, eu vou falar um pouquinho sobre volumes, oferta e demanda no longo prazo, e o longo prazo, para mim, vai ser o ano 2040, ele é um ano que foi escolhido de propósito, porque ele é 10 anos além do Plano Decenal de Energia que a EPE vai entregar agora, mas ele é 10 anos a menos do que o Plano Nacional de Energia, o PNE 2050, que a EPE vai entregar em alguns meses também, e 10 anos a menos do que os indicadores que o Jim mostrou para a gente há pouco tempo. Depois eu vou discutir economics, tá? Eficiência, qual é a forma de fazer essa expansão, tanto na geração centralizada quanto na geração distribuída, depois o efeito que isso tudo vai ter em operação, planejamento e mercado, e aí eu volto lá nas perguntas iniciais no Instituto Ascende Brasil para provocar vocês com respostas bem objetivas. Então, vamos lá na PSR, o que a gente faz para os nossos clientes, investidores, assim como a EPE faz também, um cenário de oferta e demanda de longo prazo. Na barrinha superior, lá em cima, estão as nossas premissas de crescimento econômico, embaixo, comparado com o que o ONS tem utilizado nos PMOs e tudo mais. A gente está aí com um PIB que, mais até 2040, ele tem uma média que é inferior a 3% de crescimento médio anual, tá? Quando você pega o horizonte todo, muito contaminado pelo início do período. Isso gera uma projeção de demanda de energia elétrica, que está ali na minha linha vermelha, nesse gráfico de oferta e demanda. Eu tenho na linha azul escuro a frota de projetos existentes, então tem um decomissionamento dos projetos que vão saindo ao longo do tempo, e na linha azul claro, a gente tem a oferta indicativa, ou seja, o espaço de mercado que existe para a nova oferta, para atender a totalidade do mercado, livre, cativo, centralizado, distribuído. Esse espaço ele é da ordem de 50 gigawatts médios. Esse espaço ele é obtido facilmente por uma conta de mais e menos. Aqui, nessa apresentação, a gente vai trabalhar com a unidade de medida de confiabilidade do Brasil, que é o megawatt médio, o megawatt de garantia física. Então, 50 gigawatts médios é o tamanho do mercado que todas as tecnologias centralizadas, distribuídas, fósseis, não fósseis, terão que disputar nesse horizonte. Tá? Então, é um espaço muito grande, mas é um espaço que não é infinito. Isso é importante, porque cada fonte quer que contrate os seus 2.000 mega por ano, você soma 2.000 mega por ano ao longo de 40 anos, não tem espaço para todo mundo, mas é um espaço muito grande. Pergunta 2 é como é que a gente preenche esse espaço. A gente preenche esse espaço através de um modelo de decisão de investimentos que representa com bastante detalhes a otimização do CAPEX junto com a otimização da operação, não somente do OPEX. O OPEX é o custo, basicamente, de operação e manutenção dos projetos, mas existe o custo sistêmico, que é a sinergia que os projetos têm com o parque existente e o balanceamento do sistema que o operador nacional precisa fazer para garantir a confiabilidade de suprimento. Então, dentro do modelo matemático, que minimiza a soma dos custos de investimentos e de operação, representando com muito detalhe tudo que o sistema elétrico precisa em termos de qualidade de suprimento para manter o sistema em pé, essa é a matriz que a gente tem, mais uma vez, em termos de percentual de garantia física, tá? Para comparar na mesma base. Então, a gente sai hoje no que seriam 70% de participação hidrelétrica na garantia física para algo em 2040 da ordem de 47%, 48% de participação hidrelétrica, com um crescimento muito grande das renováveis, capitaneados sobretudo pela solar e pela eólica, mas um crescimento também muito grande do gás natural. Se eu estendesse 10 anos a mais esse horizonte, 20 anos a mais, nós estamos trabalhando hoje na PSR num horizonte de 2060 para alguns clientes que olham tendências tecnológicas, a gente vê que o mundo das renováveis cresce muito mesmo, mas o gás ele vem antes, por razões que eu vou discutir daqui a pouquinho. E a hidrelétrica, embora todos nós aqui gostemos de hidrelétrica, a hidrelétrica ela dificilmente vai ter um espaço de protagonismo na matriz como novos projetos, por uma razão não somente socioambiental, por uma razão econômica. Basicamente, nem toda a hidrelétrica ela é boa, bonita e barata. Na EPE, assim que eu cheguei na EPE, com o então superintendente de... superintendente de quê mesmo, Barral?
projeto de geração, né? Lá que tem a SEG e a SGE, Tiago Vasconcelos Barral, a gente fez uma conta de quanto custavam as hidrelétricas de forma competitiva, mesmo que eu não tivesse problemas ambientais, nem temas ambientais a serem discutidos, e essa conta ela não é muito barata. Foi isso, inclusive, que motivou o PDE 2026 a sair com muito menos hidrelétricas do que vinha saído antes. Porque mesmo que eu não tenha as questões socioambientais, quando a gente fatora custo de geração e custo de transmissão, não é óbvio que as hidrelétricas serão as tecnologias mais competitivas perante as alternativas. Então, a gente vai crescer isso. E as renováveis elas vão entrar por um fator econômico e as térmicas vão entrar por um fator sistêmico, que eu vou detalhar daqui a pouquinho. Centralizada versus distribuída no caso da solar, aqui está a nossa projeção, realmente a solar cresce demais, realmente a solar distribuída cresce demais, a solar centralizada cresce também, mas vocês vão observar que tem um platô ali que a gente chega, e esse platô ele é atingido basicamente por coerência com a regulação do setor. Se eu acredito que a reforma do setor elétrico vai deixar o Luiz Augusto Barroso, consumidor residencial, a escolher o seu fornecedor de energia, eu passo a ter acesso a um preço de energia no atacado que, muito possivelmente, será mais barato do que o preço de energia no varejo, do que os 200, 300, 400 reais que a geração distribuída custa hoje na residência. Então, existe um platô, porque existe uma dúvida, que eu vou elaborar aqui nessa apresentação, de até que ponto a geração distribuída, ela conseguiria ser competitiva em termos de economics, competindo cabeça a cabeça com a geração centralizada por uma razão de economia de escala. Não que ela não tenha o espaço dela, tá? Mas esse espaço ele vai ter uma primeira limitação. Bom, a gente representou aqui uma série de aspectos da regulamentação que estão em discussão hoje, mas tem espaço aqui para todo mundo. Então, eu vou separar os meus blocos das minhas falas em mensagens, porque eu vou falar muita coisa para a gente não se perder. Então, mensagem número 1, o futuro é para a direita, o futuro é para a esquerda. O futuro não é nem para a direita, nem para a esquerda. O futuro ele é um pouquinho de cada coisa. O futuro no Brasil ele será integrado. E integração e portfólio talvez sejam as palavras mais importantes para a gente nos próximos 40 anos. Item 2, tem espaço para todas as fontes, mas esse espaço ele não é infinito, tá? Ele é um espaço finito, embora ele seja muito grande. Então, vamos discutir agora economics, e vamos para a geração centralizada. Então, na geração centralizada, o Brasil ele tem um marco regulatório que é centrado somente num produto único, energia. Nós negociamos energia em contratos, em mercado spot, o que quer que seja, mas a unidade aqui é megawatt-hora. E o sistema, o operador nacional do sistema, ele demanda outros produtos na operação para garantir a confiabilidade sistêmica, como, por exemplo, reserva, capacidade, flexibilidade. E existem mesmo outros produtos que as fontes de geração poderiam vir a comercializar, que estão ficando muito interessantes hoje na busca pelas economias de mais e mais baixo carbono, que é um certificado de energia limpa, que é um prêmio que uma fonte tem por ela não ser emissora, por exemplo. Hoje, no Brasil, a gente só negocia no nosso marco regulatório energia. Isso tem uma razão de ser, a gente não fez isso porque a gente só gosta de energia, a gente fez isso porque, historicamente, as hidrelétricas, elas sempre cuidaram de todos os outros atributos que o sistema precisava de uma forma muito barata, e, na minha visão, até erradamente, sem ser valorizada economicamente. Aquilo que a hidrelétrica faz, que o operador tanto gosta, tem um valor comercial. Esse valor aqui não existe. Mas, com a maior inserção de renováveis, começa a ficar mais e mais importante valorizar esses produtos, sobretudo regionalmente, porque em algumas regiões, no caso do Brasil, a região Nordeste, o nosso mini Texas, né, o nosso grande paraíso das renováveis, na região Nordeste, existem necessidades de alguns serviços com maior intensidade do que em outras regiões. E se a gente não colocar um preço nessas coisas, a gente não reconhece o valor que cada fonte tem nessa equação como um todo, e a gente não consegue fazer a compra desses serviços todos de uma forma eficiente. O que é interessante a gente observar? É que hoje nós implicitamente já valorizamos esses serviços. Por quê? Porque nós fazemos uns leilões no mercado regulado que são por fonte. As tecnologias não competem entre si, elas competem cada uma dentro da sua própria caixinha. E se a gente pega o leilão passado,
O leilão contratou gás a R$ 190 o megawatt-hora, eólica a R$ 100 e solar a 85. Ora bolas, a minha mãe me perguntaria, por que diabos você está pagando R$ 190 o megawatt-hora se por uma tecnologia, se você pode comprar uma outra por R$ 85 o megawatt-hora? É evidente que o resultado desse leilão, que se o Tribunal de Contas da União perguntasse por que eu estou comprando alguma coisa mais caro, se eu posso comprar tudo do mais barato, é evidente que a resposta é porque existe alguma coisa naquela tecnologia que custa R$ 190 o megawatt-hora, que o planejamento e a operação gostam, que justificam pagar esse preço a mais. Tão simples quanto isso. Caso isso não seja fatorado, não tem jeito. Você compra tudo renovável e a sua expansão ela é 100% renovável. Fim de papo. Tá? Então, essa discussão ela está no núcleo da discussão dos tais atributos, né? Porque essa diferença ela está relacionada aos atributos da fonte térmica a gás. É óbvio que o gás tem um valor, é óbvio que a renovável tem o seu valor, mas só justifica você comprar pelo mesmo megawatt-hora, o produto é o mesmo. Você pagar alguma coisa a preços diferentes, ou se evidentemente você for maluco, ou se você valorizar alguma coisa numa das tecnologias que não é valorizado na outra. Então, essa discussão dos atributos, ela é fundamental para a gente, tá? Porque a grande pergunta que o mundo faz, eu até peguei uma pergunta feita pela Agência Internacional de Energia, não é minha, é o seguinte, vamos voltar aqui. Poxa, a renovável é super barata. Então, a renovável super barata, o que diz a Agência Internacional de Energia? Vamos só para renováveis. Esse negócio pode ser bom para caramba, porque é barato. R$ 85 o megawatt-hora, preçaço, né? Vamos comprar tudo de renováveis. E a gente deve contratar uma fonte a qualquer custo ou contratar tudo de uma fonte a um custo nominal por um produto único? A resposta é que esse é o centro da discussão mundial, porque a métrica que captura esses valores aqui é o tal do custo nivelado da energia, o Levelized Cost of Energy. E o Levelized Cost of Energy, ele é hoje a medida mais desafiada na literatura internacional. Então, hoje, existe uma série de projetos, inclusive um grande projeto capitaneado pelo Department of Energy dos Estados Unidos, chamado Revisiting the LCOE, que é calcular quais são os outros componentes que o custo nivelado da energia tem que ter para que o valor das tecnologias seja comparado na mesma base. Caso contrário, a gente não compara laranjas com laranjas, e sim laranjas com bananas. E o núcleo dessa comparação está em quanto custa para tecnologias em termos de CAPEX e OPEX dela, mas também em termos da interação com o sistema, ou seja, em termos de custos de integração, fornecer um mesmo megawatt-hora firme, um mesmo megawatt-hora equivalente, de forma que eu possa comparar as várias tecnologias na mesma base. A Agência Internacional de Energia fez um primeiro estudo sobre isso, eles chamam de VALCOE, que é o Value Based Levelized Cost of Energy. Quem tiver interesse pode olhar. Eles refizeram a análise do LCOE para projetos eólicos e a carvão na Índia, em duas situações, e até mostraram que, no caso da Índia, pelo amor de Deus, o carvão até tem um valor agregado adicional no cenário de elevada penetração solar. Vou deixar para vocês lerem depois. E esse trabalho, lá na PSR, nós fizemos um primeiro ensaio dele, junto com o Instituto, chamado Instituto Escolhas, onde nós fizemos uma proposta de redefinir o LCOE através das suas subcomponentes que o sistema mais tem interesse. Então, nós olhamos quais são os componentes que a operação tem interesse, que a rede tem interesse, os componentes fora do setor elétrico, subsídios e incentivos ambientais, e fizemos uma decomposição dos custos nivelados de energia, para tentar comparar laranja com laranja. Só para vocês terem uma ideia, o que era uma energia solar que nominalmente custava R$ 160 o megawatt-hora, quando você bota os componentes, ela passava a custar nominalmente R$ 328 o megawatt-hora, porque existem subsídios implícitos que não estão explicitamente fatorados dentro do preço final. Isso varia por tecnologia, eu não vou trazer os números aqui que não é interesse. Mas tem uma reflexão interessante, foi essa análise que nos puxou o fio de que, da mesma forma que a solar, que eu achava que era 160, nesse estudo a gente concluiu que ela valia 328 é muito mais barato do que os R$ 480 de Angra 3. Então, trouxe uma reflexão de, espera aí,
Se eu quero pagar R$ 480 o megawatt-hora por uma nuclear, ou que aquilo seja uma tarifa teto de um leilão, e existe uma tecnologia que eu posso fazer a valores comparáveis para o mesmo megawatt-hora firme mais barato, é porque existe alguma coisa na nuclear que eu estou vendo e que eu preciso fatorar de alguma forma. E, nesse caso, seria explicitamente uma política pública associada ao setor nuclear, cujos custos não deveriam, na minha opinião, estar alocados no setor elétrico. Mas essa é uma outra discussão. Então, a batalha do Levelized Cost of Energy Revisited é a batalha do século XXI, para a gente poder comparar laranjas e bananas na mesma base, e isso está no núcleo da discussão dos atributos. Por que isso é relevante? Porque o Jim foi apertado na apresentação dele, mas só tem renovável, e o gás, como é que fica o gás? Espera aí, o pré-sal e tal. Não tem problema, nós usamos esse framework para trazer uma informação interessante para vocês. Nós tentamos calcular qual seria o preço do gás no pré-sal para a geração térmica na base, considerando todos os atributos que deixam o gás mais interessante do que a renovável. Tá? E, obviamente, existe um preço do gás a partir do qual é melhor para o sistema comprar outras coisas, renovável, intercâmbio, transmissão e tudo mais. E aqui está o valor. Tá? Obviamente que eu não botei o valor em dólar por milhão de BTU, porque esse valor, quem tiver interesse, a gente pode mandar uma proposta técnica e comercial e fazer um belíssimo trabalho de consultoria, tá? Mas eu vou dar um spoiler daqui a um pouquinho. Mas, basicamente, nós chegamos a uma conclusão que um preço no gás está na ordem de $5 um milhão de BTU, ele é o preço que deixa o grande break-even entre o gás e a renovável, que você vai para o gás. A partir do momento que o preço do gás ele começa a aumentar, ou seja, ele, 104, 108, 111, até 135 do meu valor nominal, eu tenho menos entrada de gás natural e mais entrada de renováveis, porque existe um preço do gás, se o preço do gás for, por exemplo, 10, 12 dólares o milhão de BTU, que é mais fácil eu atender todos os atributos do sistema com somente renováveis. Perfeito. E essa é a métrica que, na minha opinião, tem que estar na mesa para a gente começar a colocar um pouco de racionalidade na discussão, para a gente comparar as distintas fontes numa mesma... Isso é só um exemplo, isso pode ser feito para outras tecnologias também. Bom, então, outra questão relevante. Quem paga pelos atributos? Porque uma coisa é ter o atributo, outra coisa é quem paga. Hoje, se o planejamento indica a necessidade de contratação de térmicas a gás, e como a gente viu, o planejamento indica, porque a gente tem uma caixinha para ela só no leilão, esse atributo ele é pago somente pela Dona Maria, pelo consumidor do ambiente regulado. Tá? Então, só a Dona Maria paga por esse atributo, e a Dona Maria, ao pagar por esse atributo e por várias outras coisas que foram alocadas dentro do mercado regulado, é o que provoca também a fuga das galinhas, que é a enorme migração do consumidor regulado para o mercado livre, porque esses atributos estão alocados lá. Então, existe um desafio interessante, que é como coordenar essa expansão num ambiente de livre negociação. No limite, se todos os consumidores forem 100% livres, quem é que vai querer pagar pelos atributos que o sistema precisa, se você, em teoria, pode olhar para os atributos só que te interessam? Como é que você garante o mix? Como é que você sinaliza a necessidade de construir nova oferta com antecipação? E como é que você garante que os produtos adicionais de energia elétrica serão entregues ao consumidor? Essas são as três perguntas que, obviamente, tiram o sono, dia e noite, do ONS e da EPE. E a resposta para essa pergunta é o que também, na minha opinião, está no núcleo da discussão mundial, é a separação entre produtos. Produtos que são confiabilidade, energia e todos os outros produtos diferentes. Aqui no Brasil, o produto confiabilidade, ele ganhou um nome que ficou muito popular, que eu não sei quem foi que inventei, chamado lastro, que é um produto, um nome muito ruim, mas se você trocar o nome lastro por confiabilidade, no limite, você quer remunerar a confiabilidade em suas distintas dimensões, que é um problema separado, que, graças a Deus, eu não preciso mais discutir com vocês. Hoje, no marco legal atual, a gente tem essa linha de cima. Os leilões de energia nova e reserva são feitos com anos de antecedência e são separados por tecnologia. No marco regulatório lá da CP33, o que era proposto era que os leilões de lastro eram feitos, ou de confiabilidade, para a totalidade da carga, que pagaria pela confiabilidade, que é um bem público ainda, enquanto isso não for mais um bem público, esse negócio muda, tá? E pagaria pelos atributos também. E os atributos, eles podem ser feitos lá na CP33, a gente propôs
atributos ou de forma explícita ou também de forma explícita, porque hoje, quando os atributos são traduzidos de uma forma implícita em leilões por tecnologia, você tem o mesmo resultado. Eu posso chegar e dizer, eu vou dar um prêmio para o gás natural, porque ele me dá esse produto, vou dar um prêmio para a renovável, porque ela me dá esse produto, ou eu posso somente dizer que eu quero comprar tanto de gás, tanto de térmica, porque implicitamente eu já estou fatorando dessas caixinhas os atributos que eu gosto. Dá para fazer de uma forma, dá para fazer de outra, nem tudo a gente pode botar um preço, talvez começar com os processos por tecnologia seja o processo mais interessante. Então, a mensagem 2, para selecionar mix, precisamos aprofundar a discussão dos atributos, explícitos ou implícitos, e alocar o pagamento de tudo que for bem público, enquanto for bem público e bem comum, aos seus beneficiários. Ponto 2, agora da apresentação, geração distribuída. Geração distribuída, eu queria trazer então para vocês aqui uma reflexão. A gente tem aqui a solar no atacado e a gente tem ali a solar no varejo. Eu peguei uma casa, um condomínio ali, uma área na Califórnia, que tem muita solar mesmo lá. E a reflexão para a gente aqui pensar em conjunto é, no atacado, ordem de grandeza, pessoal, ordem de grandeza, tá? Sem prestar atenção na vírgula. R$3.000 o quilowatt de investimento, fator de capacidade 30%, rodei o modelo financeiro, com custo OIM, financiamento, botei uma TIR de 8%, cheguei em R$160 o megawatt-hora para essa tecnologia. Isso é que o leilão hoje está pagando R$84 o megawatt-hora. Tá? Eu estou largando de 160, poderia ser 84. Varejo, botei um fator de capacidade menor, é menor mesmo, porque não tem o tracking, tem uma série de coisas. CAPEX 3.200, peguei a referência da Greener, fiz a mesma conta, cheguei em custo R$400 a megawatt-hora. Então, tem uma coisa interessante, a diferença entre isso é R$240 o megawatt-hora. Sol no atacado é 160, sol no varejo, R$400. Tá? Esses R$400 não são vendidos a 400, esses R$400 eles são vendidos a uma compensação que é a tarifa integral, incluindo impostos, que é R$800 o megawatt-hora. Então, se eu fosse até malvado, bem malvado mesmo, eu poderia dizer, é 160 lá no atacado e é 800 lá no varejo, né? Mas eu não vou ser malvado, eu vou na linha do custo mesmo. E eu poderia também dizer, não é 160, é 100, é 84, ou não é 400, é 300. Mas, para simplificar, é 100 aqui, é 300 lá. A diferença é da ordem de R$200, R$250 o megawatt-hora. E a pergunta que não quer calar é essa. O valor da geração distribuída, então, ela é 2,5 vezes ou mais do que o valor da geração centralizada? Essa é uma boa pergunta. E essa pergunta, ela me foi colocada lá na EPE, por um engenheiro da EPE, um rapaz muito competente, o Gabriel Konzen, quando, naquela época, o Tiago Barro era diretor de estudos econômicos, que a gente teve essa discussão em 2017. E, desde aquele momento, hoje, o que eu dedico a maior parte do meu tempo é pensar nessa diferença. Quer dizer, para mim, toda discussão centralizada versus distribuída se resume a, se eu encontrar no sistema R$240 ou 200 de valor, fim de papo, eu vou para a GD. Se eu não encontrar, opa, a solar como geração centralizada ela é mais barata. E essa reflexão ela é fundamental, tá? Porque a tecnologia, a centralizada e a distribuída, elas têm características diferentes. O que pega muito na centralizada é o ganho de escala, localização em áreas com melhor potencial energético. A distribuída ela tem efetivamente uma série de benefícios que são alegados, e a comparação, tirando a parte elétrica, que é ganho de escala, localização de áreas com melhor fator de capacidade, quando a gente centra a análise na parte puramente elétrica, essa é a balança que a gente tem que olhar. Tá? E a grande pergunta que hoje o mundo faz, por isso que eu achei realmente que o Estocente Brasil foi muito feliz na escolha do tema para esse ano do Energy Frontiers, é qual é o valor locacional da geração distribuída. Tá? Se o valor locacional for 240, show de bola, tá? Chuchecho, a gente vai e bota, não é nenhum. Se não for, opa, tem que fazer uma conta. E aí que a gente começa as discussões. As discussões hoje elas vão, por algum lado, existem instituições, o Berkeley National Labs, por exemplo, fala que não, tem um super valor, esse negócio vai bem, inclusive tem muito valor na redução de perdas. Aí eu fui estudar esse negócio e botei esse gráfico aqui, não vai dar para vocês verem direitinho,
mas aqui na barra azul, na segunda, terceira quadradinha azul, dentro da TUSD, está destacado o componente perdas da TUSD, né? Perdas técnicas. R$ 53,00 o megawatt-hora. R$ 53,00 o megawatt-hora é menor do que 240, todos concordam? Então, não é, nesse exemplo daqui, a perda que vai justificar aquela diferença toda. Aí eu fui dar uma pesquisada também, fui estudar, o Cláudio me deu um trabalhão, e descobri, Cláudio, que o MIT fez um trabalho muito interessante, The Future of Solar, e que o MIT diz é o seguinte, você bota solar na geração distribuída, a perda, obviamente, diminui. Mas existe um volume a partir do qual, e aí eu vou falar sobre algo que eu não entendo, tá? Que eu até fico com vergonha de falar nisso na frente do meu querido amigo, tá? Querido com Q-U-E-R-I-D-O, negrito, fonte, sublinhado, Francisco José Arteiro, pessoa com quem tanto a gente discutiu essas coisas, né, Arteiro, lá. Pois é, bom, calma, Arteiro, fique tranquilo aí. Daqui a pouco eu brigo com você, Arteiro, que a gente brigava o tempo inteiro. Tá? Então, quer dizer, o que eu aprendi? Tem um momento que você coloca que o sistema que você colocou a solar, que você está evitando a importação do fluxo. Eu aprendi com pessoas como o Arteiro e com pessoas como a Amanda da PSR, que uma hora aquele negócio começa a exportar. Se começa a exportar, você começa a ter um sinal diferente na perda. Então, dependendo dos níveis de geração distribuída que você tem, a perda aumenta. E isso está demonstrado no estudo do MIT, para vários exemplos, e nós hoje temos na PSR um P&D, conduzido com o Instituto Abrad, que mostra essas coisas também quantitativamente. Eu não vou trazer os resultados para não deixar vocês entediados. Então, tem que ficar de olho aberto mesmo, tá? E aí você pode dizer, mas Barroso, você está querendo, então, botar um preço para tudo isso? Você quer voltar e você quer botar um preço para atenção, alívio de investimentos na distribuição, variabilidade e tudo mais. Não dá para colocar um preço em tudo. E realmente não dá para colocar um preço em tudo. E é exatamente porque não dá para colocar um preço em tudo que hoje uma das grandes discussões a nível mundial é o conceito de hosting capacity. O que você faz? Esse é um exemplo dos Estados Unidos, da área de Nova York. Isso é muito liderado pelo New York ISO, dentro de um projeto grande que chama-se Revised Energy Vision, onde você pede para a distribuidora rodar os seus fluxos de potência AC todos detalhados e fazer um mapinha dizendo na rede da distribuição aonde está quente, aonde está frio, para você colocar a geração distribuída. Nesse exemplo daqui, existem as subestações feeders, que o carregamento do circuito é muito elevado. Então, se você coloca o carregamento do circuito muito elevado e que você tem questões de pontas locacionais, a solar tem valor. Esse conceito nos Estados Unidos está sendo muito ampliado, ele vem sendo denominado em outras regiões sob Locational System Relief, mas ele é bem interessante, porque lá da matemática, a gente sabe que existe uma relação bionívoca entre quantidade e preço. Uma restrição do problema de otimização que esteja no limite da sua capacidade, ela tem uma variável dual que é alta. Essa variável dual, que é um preço sombra, o multiplicador de Lagrange, ela é um preço implícito. Então, eu não preciso calcular os preços explícitos, eu posso fazer também de forma implícita. Tá? Então, a partir de critérios padronizados e pré-determinados, as distribuidoras elas vêm já atuando de forma proativa, em muitos lugares, na Inglaterra tem o mesmo conceito, para tentar ajudar a nivelar esse ranking, para que a GD ela seja instalada com uma informação de um sinal locacional mais ou menos correta. Esse conceito ele é muito interessante. Tá? Então, a adoção de GD, além disso tudo, ela também é um tema tarifário, como a gente sabe. Sobre os esquemas ineficientes de tarifação, a adoção de GD ela vai mais criar confusão do que criar beneficia, e aí o Alexandre se refere muito bem a isso como a espiral da morte, mas também o dual desse problema é esquema de tarifação eficiente. A tarifa binômia ela não deve vir sozinha, ela deve vir com uma estrutura tarifária que dê os sinais econômicos corretos, oro-locacionais, que permitam valorizar todos aqueles serviços locacionais que a fonte possa competir mostrando o seu valor correto. Eu vou deixar um spoiler aqui só para a tarde, eu estou falando aqui de oferta, na tarde meus colegas vão falar sobre demanda e vão explorar muito com vocês que tarifas eficientes podem levar a sinais eficientes, porque as hipóteses do passado não se verificam mais hoje. Hoje o consumidor, ele de fato, pode responder a preço. Então, mensagem 3.
No caso da GD, é fundamental determinar o valor locacional para que o seu benefício possa ser comparado com o custo. O consumidor tem que pagar o custo do respaldo da rede, claro, e ter os sinais econômicos que estimule a instalar a GD, mas os sinais tarifários podem ser bons guias para esse processo como um todo. E aí, o último item, vou pedir um minutinho a mais, os sinais e os efeitos de desenho de mercado. Então, a operação vai ficar mais complexa, eu acho que o Jim mostrou o que seria a curva da solar no Brasil, eu trouxe aqui um exemplo do Chile, em 2030, isso tem um efeito muito brutal para as distribuidoras e para o ONS, que é como você trata com as rampas de geração, a famosa curva do pato. O ONS também não tem muito mais reservatório para brincar com isso, porque a gente está perdendo a capacidade de regularização. A turma do ONS vai começar a ter que adotar novas práticas e os desafios estão aqui. Novos critérios de reserva, probabilísticos, possivelmente, mais recursos flexíveis e observabilidade da rede pelo operador. E aí que entra uma discussão, que eu não vou abordar aqui, mas que o Alexandre provocou, que são as fronteiras, transmissão e distribuição com os operadores de rede. E o operador vai precisar de ferramentas computacionais com mais e mais granularidade para representar o sistema em detalhe. A vida do planejamento não vai ser fácil também, principalmente, dentre todos os temas que eu aqui listei, que eu não vou me atentá-las com detalhes, ao tema 2, maior integração com o planejamento da rede de distribuição. O Hosting Capacity, ele hoje existe a nível mundial para um horizonte muito curto, e o desafio é dar o Hosting Capacity para horizontes mais longos, que a gente possa ter um sinal econômico mais à frente para a entrada da geração distribuída. Os estudos preventivos vão ser fundamentais e a expansão vai ter que representar com detalhes a operação, então ferramentas computacionais sofisticadas vão ser importantes e essa integração entre o ONS e a EPE, que vai ser fundamental, já vem sendo perseguida felizmente. Eu trouxe exemplos aqui de trabalhos que a EPE fez recentemente com o ONS, olhando alguns desses temas. No mercado, obviamente, um mix novo vai, se os sinais econômicos forem transferidos para os preços, levar a evolução de preços com granularidade menor, com mais variabilidade. Aqui estão duas fotografias dos preços horários da região Nordeste, em 2 anos bem mais à frente. Lá na frente, com mix mais renovável, o preço fica um pouquinho mais nervoso. Não é o que vai acontecer hoje, até corroborando um estudo que o Ascend Brasil fez e publicou num artigo recentemente no jornal, muito interessante sobre o preço horário, mas essa variabilidade vai levar a novos produtos e serviços e riscos e oportunidades também. Tá? E no desenho de mercado, eu não vou entrar em detalhes, mas aqui está a listinha de Papai Noel do que tem sido a discussão a nível mundial. Hoje o mundo discute isso, a modernização do marco regulatório do setor elétrico é uma discussão, não é só do Brasil, ela é do Brasil, da Colômbia, do Chile, dos Estados Unidos, da Europa, da Austrália, da Nova Zelândia, todo mundo, e o cálice sagrado é esse, é tentar encontrar regras dos jogos isonômicas que permitam com que as tecnologias sejam comparadas na mesma base através de sinais de preço, tanto no atacado quanto no varejo. Então, mensagem 4, que zona, hein? Tá? Vai ser uma confusão dos diabos, tá? Mas vai ter trabalho para todo mundo, não precisa se preocupar, tá? Isso aí vai ser interessante. A mudança é muito forte, mas no Brasil essa mudança eu acho que ela vai ser um pouco mais sofrida, porque tem muito legado do passado. Nós temos muitos legados e você mudar esses legados não são fáceis, tá? MRE, contrato por cota, tem um monte de confusão aqui que são particularidades nossas. Aí eu vou pular a parte internacional, eu tinha trazido 2 reflexões só para mostrar que fora do Brasil a busca pelos sinais locacionais também é muito trazida, eu vou pular essa parte e vou voltar para as perguntinhas aqui que o Ascend Brasil fez no site. Então, bem objetivamente, qual é a perspectiva para a geração centralizada e a geração, qual tipo será mais demandado? Na minha visão, o futuro não vai ser centralizado ou só distribuído, ele vai ser um mix dos dois, não vai ser só renovável, só gás, vai ser um mix dos dois e as renováveis vão ter um predomínio sim. E por quê? Pela questão dos produtos que o sistema precisa, quais são as adequações necessárias no mercado, sinais de preços para produtos e serviços, com a granularidade necessária, rede T&D, maior integração do planejamento e novos critérios, e como é que o planejamento, a operação tem que se adaptar. Eu botei aqui uma palavra flexibilidade, mas não a flexibilidade que nós nos referimos até então, a flexibilidade operativa, mas flexibilidade cultural no mindset e na regulação, porque a tecnologia ela anda mais rápido que a regulação. Então, regulação flexível vai ser um atributo fundamental para a gente conseguir surfar bem no meio dessa confusão. Era essa a minha apresentação. Gostaria de agradecer mais uma vez ao Cláudio, Instituto Ascend Brasil, pelo convite. Obrigado.
Nós que agradecemos, senhor Luiz Augusto Barroso, pela sua apresentação. Tem algumas perguntinhas chegando já. Para isso, eu vou pedir mais uma vez a ajuda do doutor Eduardo Monteiro, ele que é diretor executivo do Instituto Ascende Brasil, para ler as perguntas para você. Vamos lá, doutor? Fica aí, Luiz. Vamos embora. Luiz, você usou aqui a última expressão da última resposta, flexibilidade na regulação e cultura e, entre aspas, mindset. Né? O que eu tenho recebido de WhatsApp enquanto as folhinhas estão chegando é quase que uma reflexão filosófica. Né? Quem conhece o Instituto e conhece os aliados, parceiros, companheiros do Instituto, sabe que a gente sempre defendeu competição, mercado, nunca acreditou em abordagens ultracentralizadas, onde um ser onipotente, onipresente, sabe o que é melhor para todo mundo. Né? Mas o que está chegando aqui para mim sem querer ser muito paradoxal, olhando para o que você apresentou, porque a gente viu o que o James apresentou também, parece que se a gente olhar hoje para sinais de preço, de uma maneira isolada, o laissez-faire tem os seus limites. Né? Então, paradoxalmente, política pública volta a ter um super papel. Né? Queria te ouvir um pouquinho sobre isso e como que se implementa isso sem que pareça que o caminho que vai ser trilhado, até para otimizar o que não é otimizável individualmente, não pareça arbitrário. Né? Então, como é que a gente trilha esse caminho para não parecer imposição? Muito difícil, não é só matemática, não é só modelo. Né? Como é que eu dou uma justificativa que não seja tão filosófica e elimine esse paradoxo, né, que a gente está chegando agora? Eduardo, eu acho que esse problema ele é muito simples. Eu acho que a política pública ela tem que ser desenhada, obviamente, dentro de uma relação de custo-benefício, mas eu acho que ela tem que ser explícita em relação a esses custos e benefícios para a sociedade. Então, por exemplo, eu posso fazer um planejamento da expansão que seja 100% renovável, problema nenhum, e esse sendo mais econômico. Se eu preciso colocar o gás por alguma coisa, alguma razão qualquer, e esse gás ele resulta em um planejamento seja mais caro, eu acho que esse sobrepreço ele tem que ser explicitado, tá, e justificado porque que essa decisão foi tomada. Eu acho que esse é que é o cerne da questão. Tá? E, caso essa justificativa não seja correta, de volta à prancheta. Então, hoje, eu diria, até tentando complementar a pergunta que você me fez, talvez nunca antes na história do setor energético, não só elétrico, tenha tanto poder de decisão na mão dos policymakers, tá? Em termos não só de decisão de tecnologia, mas em decisão de regulação. Porque hoje o que está se reconstruindo, as renováveis, elas nivelaram todos os sistemas numa mesma base. Antes a gente tinha os países hidrelétricos, nós éramos os grandes hidrelétricos, então era Brasil, Canadá, Noruega, Suíça, Nova Zelândia, Colômbia e tal, e os países termoelétricos. Hoje, todos os países eles são renováveis, bateria e geração térmica. Esse processo ele nivelou todo mundo e ele está trazendo para uma mesma base um desafio de política pública muito forte na regulação também. Então, eu acho que as escolhas elas precisam ser feitas, mas onde tem decisão de interferência em mercado, eu acho que tem que ser explicitado para a sociedade por quê e qual é o custo. Com isso, eu acho que a gente dá transparência. Tá. Como follow-up dessa daqui, você apresentou um estudo, eu não lembro qual foi o autor, mas fazendo a tradução rápida aqui. A nova economia da energia, um exercício na direção de um modo de pensar mágico, magical thinking, né? O mito da paridade da rede. Você desistiu, você acha que eles estão certos? A gente vai chegar um dia onde esses exercícios, incluindo a introdução de políticas públicas transparentes e que explicitam critério e resultado e impacto, podem levar a um nirvana, onde eu realmente fico tranquilo como consumidor, como formulador de política pública, que essa é a melhor opção que eu tinha para oferecer para o meu mercado, para o meu consumidor, dadas as escolhas que eu tenho hoje no horizonte de projeção? Resposta, sim, com uma ordem de precedência dos fatos. A primeira ordem é a alocação dos custos corretos. Os custos corretos estando bem alocados, eu acho que cabe integralmente ao pessoal
das renováveis, e aí eu incluo a geração solar, o armazenamento, o carro, os veículos elétricos também, a demonstrar que aqueles custos não são suficientes para diminuir um economics que faria com que o consumidor fosse off-grid totalmente. E se o consumidor for off-grid, ele pode até mesmo ter o direito de não pagar os custos de acesso à rede, mas ele tem que cortar, fazer a tesourinha nos custos da rede. O que a gente não pode ter é aquela situação de eu quero ser off-grid, pero no mucho. Tá? Eu quero também ter o grid quando eu não tiver o sol por alguma razão. Eu lido muito bem com isso. Acho que o grid defection ele tem que acontecer por uma razão econômica. Fim de papo. Com isso acontecendo, problema nenhum. Tá. O Rodrigo Limpe não está aqui ainda não, né? Ele chega para tarde. Tá. A audiência pública acabando de ser aberta, né? Vai até o fim de novembro para revisar a 482. Né? Na nossa visão, uma exposição de argumentos dos dois extremos da balança muito acirrada, né? Do lado da GD, mas ninguém valoriza os atributos ou os benefícios que eu introduzo na rede. Do outro lado do mundo da distribuição, puxa vida, está pegando carona, um subsídio que produziu um impacto nunca antes imaginado. Acho que a velocidade de inserção, até nas melhores projeções lá, nos cenários mais otimistas, no começo das projeções da ANEEL. E agora, o que eu faço com isso? Né? É uma reflexão que a gente vai fazer na parte da tarde, mas, abrindo esse tipo de racional, uma pergunta aqui do Magri. Como é que você, dentro dos atributos, precificaria esse tal atributo ambiental? Eu não lembro, no Instituto Escolha, vocês valorizaram o ambiental, né? Então, pode falar um pouquinho sobre isso e, depois de falar sobre hidrelétrica, sobre térmicas a gás. Então, dos dois lados da balança, né? A hidrelétrica, quais são os atributos que eu valorizaria, pelo menos racional, e do lado fóssil, que tipo de atributos ou serviços que ele provê para a rede, para o meu consumidor, que deveriam ser incorporados num levelized cost of energy completão, né? Tá. Então, completo. Vamos lá. Então, 3 blocos de resposta. Primeiro bloco. No que diz respeito à discussão da 482, aos valores da geração distribuída, mais uma vez, o que eu tentei passar para vocês é que, para mim, o problema se resume a 160 aqui, 400 aqui. Tem R$240 o megawatt-hora de diferença. Aonde está o valor que justifica isso? Ok, mostrou o valor, acabou o problema. Tá? Então, essa discussão, e mais uma vez, não precisa ser 160, 400, pode ser 100 lá, 200. Qual é que está o valor? Se não tiver valor, eu tenho uma dificuldade nesse ponto. Então, quanto que vale isso e até que ponto a gente consegue botar um preço? Tá? Pode ser difícil, e aí é o que eu acho que o conceito que os americanos estão introduzindo, o wholesale capacity, é muito interessante, que você deixa a distribuidora colocar um pouco mais as preferências elétricas na sua área de distribuição. Ponto 2, a questão dos atributos. Né? Eu não vou voltar no slide, mas naquele slide que eu tinha, o breakdown, todas as tecnologias têm aqueles atributos em maior ou menor intensidade. No caso do atributo ambiental, a gente tem que ver a característica da matriz do país como um todo. Quando na CP33 nós pensamos em criar os certificados de energia limpa, o que a gente queria? Era que o Brasil tivesse uma meta feita interministerialmente construída, uma meta de emissões. Por exemplo, o Brasil quer emitir X toneladas de carbono por ano, ou reduzir, uma meta tal, aplicada para a economia. E os projetos não emissores, eles teriam um certificado que seria tradable. E esse certificado ele poderia ser tradable, inclusive, para fora do setor elétrico. Tá? Você pode fazer uma compensação de um projeto de geração para fora, porque o que interessa é a economia como um todo. Tá? Qual é o valor desse certificado? No México, que é um país mais termoelétrico, esse certificado vale na faixa de $12 a tonelada, $12 o megawatt-hora, desculpa, tá? O megawatt-hora. No Brasil, eu acho que esse certificado, num primeiro momento, com um sistema muito hidrelétrico, e você dando os certificados para a hidrelétrica, ele naturalmente... Qual é o valor econômico de você instalar uma fonte limpa num país que já tem uma matriz limpa? Não é o mesmo valor de você instalar numa matriz mais fóssil. Ele é um pouco menor, mas eu acho correto. Tá? Quando você vai para a fonte fóssil e as hidrelétricas e tal, as hidrelétricas e as fósseis, elas fornecem um serviço que eu acho que é importante para o operador, que é o serviço da despachabilidade, da flexibilidade,
em alguns casos, suprimento de inércia e outras coisas mais detalhadas, que podem ser fornecidos também pelas renováveis em escalas de tempos diferentes. Hoje, as renováveis, em escalas de tempos muito curtas, elas já conseguem ter algum tipo de flexibilidade operativa por eletrônica de potência e tal, que tem valor também, mas a gente não sabe quanto é. Mas, para a dinâmica do sistema elétrico brasileiro, que você precisa ligar e desligar um recurso, e esse recurso ele fica ligado ou desligado por períodos longos de tempo, por causa dos reservatórios, o valor do atributo de fontes que são grandes, tem escala e tem essa capacidade, ele é um pouco maior. A hidrelétrica ela faz isso muito bem quando ela tem água no seu reservatório. Já faz isso hoje. Tá? Quando a gente tem hoje na ANEEL a discussão do constrained off, por exemplo, só de eólicas, é uma discussão que não valoriza o que a hidrelétrica está fazendo a vida inteira. A ideia sempre fez esse processo de on e off, ligado, e a remuneração dela nunca aconteceu. Então, essas remunerações é que elas precisam ficar um pouco mais explícitas para que a gente possa comparar os recursos na mesma base. Tá bom. A gente está com o tempo estourado aqui. Uma última pergunta, consolidando o que está chegando para o WhatsApp. Ela é um pouquinho mais filosófica do que a primeira, mas aí aproveitando a experiência que você teve sentando nas cadeiras, né, das autoridades que formulam política pública. Dá para perceber nessa tua última resposta uma interdependência absurda, né? Então, de cara, eu preciso não apenas valorizar o atributo, mas também ter uma tarifação binômia, porque senão o sinal de preço fica perdido, apesar da qualidade dos produtos. Então, a ANEEL tem que estar envolvida, os impactos da rede ONS, a EPE planejando tudo isso por curto e longo prazo, a CCE e por aí vai. E o Ministério tentando fazer essa coxa de retalho. A pergunta de uma pessoa aqui falou, estou um pouco cético, né? Se você tivesse o poder de, tudo bem, vamos trabalhar, mas vamos definir um limite para isso, porque o dinheiro tem valor no tempo e a gente está perdendo, provavelmente, oportunidades de otimização, né? Qual que você acha que é um horizonte para a gente se autoimpor uma meta, para definir uma nova forma de se planejar, que valorize o tributo, mas que peça para a ANEEL já, por favor, vamos ter um cronograma de tarifa binômia, realmente passe a ser efetiva? O que você acha que é um horizonte para a gente trabalhar e se autoimpor essa meta? Então, estamos hoje em outubro de 2019. O que você acha que é legal para a gente? A partir de tal mês, de tal ano, estaremos operando um new way of thinking para planejar o setor elétrico brasileiro. Ontem, tá? 2012, 11, 10, talvez, né? Não adiantou, eu tentei. Porque esse processo ele é contínuo, e a tecnologia ela anda mais rápida. Pois né? é. Ela anda mais rápida. Eu acho que o esforço hoje que as instituições fazem, eu acho que o ONS, a CCE, a EPE, a ANEEL, ele é um esforço que ele está muito nessa direção. Pois. Mas ele não é fácil pela pluralidade das instituições, pelo tamanho do Brasil e também pela dependência de que a EPE não consegue sozinha resolver todos os problemas, como o ONS não consegue sozinho também, como a ANEEL não consegue. E, Eduardo, realmente toma tempo, mas eu acho que ontem o sentimento de urgência tem que ser imediato. Imediato mesmo, não tem... Obrigado, Luiz. A gente vai quebrar o protocolo, mas em função da senioridade, e em função de ele ter sido um dos primeiros planejadores, Luiz não precisa nem apresentar, Zé Luiz Alqueres, uma pergunta do Zé Luiz, e a gente encerra, então, esse painel e tem que ir para o debate, né? Senão a gente estoura o prazo. Obrigado, por favor, Eduardo. É um pouco provocada pelo conjunto das duas apresentações dessa manhã, e olhando esse processo de planejamento, que era bem planejamento do setor elétrico, hoje com a EP é a empresa de planejamento energético. Você não acha, Barroso, você, apesar de muito moço, acho que já trafega muito bem no campo filosófico, que nós atingimos o limite de falar em planejamento energético, que esse planejamento ele deve ser mais abrangente, não pode ser essa competição de solar com eólica, de eólica com não sei o que e tal, que, no fundo, há algo maior que a gente tem que incorporar, olhando, vamos chamar assim, bottom-up. O que é que a gente quer? Quer dizer, entrando água, entrando ar, entrando cadeias produtivas mesmo, do supply chain, dessas tecnologias todas. Eu tenho a percepção que a gente está insistindo demais
em ser setorial num mundo que não é mais. A Revolução Industrial fragmentou tudo, né? Especialista nisso, naquilo. Eu acho que, pela essencialidade, até mesmo da energia, da água, do alimento, do nexo triplo, quádruplo, múltiplo, eu acho que caberia, talvez, ao setor energético, que é o que tradicionalmente explora coisas de mais longo prazo. Quem pensa em 2060 no Brasil, se não você? A Apple, eu não sei que limite está, 2050, talvez, Barral? Né? Não, Barral. Hein? É. Por aí, mas sempre foi mais ou menos esse o nosso limite, 20, 25 anos. É pouco que a gente tem pela frente. Como é que você vê isso? Alqueires, a sua... Bom, obrigado, prazer revê-lo. A sua pergunta, ela é bem filosófica, eu acho que eu vou tentar te dar uma resposta mais curtinha, para depois a gente continuar a discussão mais extensa. Eu acho que o Brasil precisa de uma visão de país, como um todo, né? Quer dizer, o que o Brasil efetivamente quer ser quando crescer? Essa é a grande pergunta que a gente tem. Eu acho que o Brasil não conseguiu isso ainda, não só no setor elétrico, nem no setor energético, na economia como um todo. E com a integração e a interdependência maior entre esses subsegmentos todos, nexo, água, alimentos, energia elétrica, nexo, água, energia, geração distribuída centralizada, pré-sal, reservas, domínio de tecnologia, eu acho que se o país não tiver um caminho, a gente acaba caindo na frasezinha da Alice junto com o gato do desenho do Walt Disney, né? Quando o gato pergunta para a Alice aonde ela deve seguir. Quando tem vários caminhos, o gato diz: Alice, qual caminho você quer, para onde você quer chegar? A Alice diz: não importa. Então, se você não sabe onde você quer chegar, qualquer caminho serve, tá? E eu acho que o melhor exemplo, Alqueires, para fechar minha resposta para você, que eu concordo que a gente precisa de uma visão mais país, é a Noruega. A Noruega hoje ela é um país que, o que a Noruega quer ser? A Noruega ela quer ser o pulmão de flexibilidade da Europa, através das suas hidrelétricas, e ela quer ser o maior developer da tecnologia de captura e sequestro de carbono no mundo, para que o gás dela seja valorizado. Ponto final. Essa é a estratégia de país no campo energético. Tá? E isso é um horizonte, o quê? 2060. Então, essas visões, eu acho que a gente está no Brasil, nesse Brasil mais recente, tentando organizar, mas eu acho que isso ainda vai tomar um pouquinho de tempo, infelizmente. Obrigado, Luiz. Obrigado, Alqueires. Passa por aqui? Muito obrigado, nós agradecemos pelas apresentações e vamos dar início ao painel de debate. Convidamos ao palco o senhor Francisco Arteiro, diretor de planejamento do Operador Nacional do Sistema Elétrico, ONS, o senhor Ítalo Freitas, presidente da AES Brasil, o senhor Marcos Keller, diretor de Regulação e Mercado da ENDE, o senhor Tiago Barral, presidente da Empresa de Pesquisa Energética, EPE, e os senhores Cláudio Salles e Alexandre Ullig, presidente e diretor de Assuntos Socioambientais e Sustentabilidade, respectivamente, do Instituto Ascende Brasil, que irão moderar o nosso debate. Chegando os microfones, senhor Cláudio. Muito obrigado. Eu devia ter dito isso na minha fala original. Acho que o segredo dessa conferência que faz com que funcione está na escolha, que a gente procura sempre muito criteriosa, dos keynote speakers e dos debatedores, né? A gente já teve uma bela mostra até aqui. Isso é que me deixa muito tranquilo, quer dizer, aí não tem erro com esse time, né? E aqui nós estamos com mais uma amostra disso. O critério na escolha desses debatedores é, obviamente, as duas autoridades que têm mais a ver com o grande drama, quem opera o sistema e quem planeja o sistema,
mas também 2 empreendedores aqui, que, enfim, tem tantos outros de igual importância, mas esses aqui porque vocês vão ver nos debates que eles têm lá um foco de interesse que é mais peculiar, que eu acho que vai enriquecer a conversa. Então, começo com a primeira provocação aqui, tem, obviamente, uma cola, mas sintam-se à vontade para interromper e até perguntar coisas uns aos outros, mas eu quero fazer a primeira pergunta para o Barral, né? Está se falando sobre futuro, a empresa de planejamento, a empresa de pesquisa energética é a responsável por uma visão de longo prazo, e você viu que nós estamos trabalhando com dados antigos já. Será que você não pode dar uma pista do que é o próximo plano decenal? Bom, já prevendo a sua pergunta, eu combinei com a Marisete que ela assinasse a portaria de abertura da consulta pública do PDE 29 hoje, quer dizer, ontem. Então, já está disponível lá no site do Ministério, a partir desta manhã, essa consulta pública. Então, todos aí já têm o dever de casa de se atualizarem. Viu como essa conferência funciona? E obrigado pela breve resposta, fica aí um exemplo até para os outros. A gente tem muita pergunta, enfim, na medida que todos consigamos ser sintéticos, eu principalmente, acho que vai avançar para que a gente ouça muito de todos. Muito obrigado, Barral. Alexandre. Bom, continuando, a próxima pergunta vai para o Arteiro. Nós falamos um pouquinho sobre a questão da operação, e, diante desses quadros que foram apresentados, do James, uma perspectiva de inserção bastante pesada, principalmente de solar, como é que ficam os desafios para quem vai ter que manter esse sistema funcionando? Arteiro, por favor. Eu acho que o microfone, desculpa, Arteiro. Vou trocar aqui. Alô? Opa. O que o Barroso colocou foram coisas muito importantes e o que eu vou complementar com a sua pergunta. O que está faltando só? A gente lembrar de uma coisa, nós temos outras tecnologias que também evoluíram. Não foi só solar, não foi só eólico, foi a transmissão. Hoje nós temos elos de corrente contínua, são 3, talvez nós temos um 4º elo, né? Nós temos uma necessidade muito grande de medidas de proteção e controle, nós temos uma necessidade muito grande de estabilidade dinâmica. Então, quando o Barroso fala colocar todas as fontes na mesma base, é fundamental, porque não adianta eu fazer uma inserção muito grande de eólica e solar e ter que despachar geração térmica, por exemplo, para ter máquina rotativa no sistema. O preço não é compatível com aquilo que a gente está vendo. Então, o que eu complemento nessa pergunta? A operação ela tem que ter um enfoque eletroenergético. Nós quase tivemos um problema no Nordeste há 2 semanas atrás. Por acaso o Nordeste estava exportador de energia? Se tivesse importador, a gente teria tido pelo menos um ERAC no Nordeste. Então, respondendo à tua pergunta, essas tecnologias todas são tecnologias de energia. Elas têm que vir acopladas com tecnologias de sistemas de controle de potência. E aí nós vamos estabelecer inércias mínimas, sistemas de proteção, multi-feed, que são aqueles elos de corrente contínua, chegando todos eles muito próximos, estabilidade dinâmica. Então, esse é o contexto que tem que ser agregado ao planejamento. Acabou aquele planejamento energético. O planejamento agora é eletroenergético, senão toda a formação de custos marginais vai estar distorcida. Obrigado, Arteiro. Você está muito tranquilo, você vai ser mais provocado aqui. Sem problema. Com certeza. Mas eu quero fazer uma pergunta. Ítalo, quando nós pensamos em chamá-lo, uma das coisas que nos inspirou foi a experiência pioneira e até de liderança da AES em parques combinados solar com baterias, né? Eu estou me referindo especialmente a um que foi inaugurado esse ano, 28 megawatts, se não me engano, 100 megawatt-hora de armazenamento no Havaí, né? Você pode nos falar um pouquinho sobre essa experiência e aí, no Brasil, o que você está pensando fazer? Bom, primeiro eu fiquei assustado porque eu vi o Barroso de gravata. Aí foi a minha primeira... Eu disse assim, nossa, eu vou ter que voltar lá... Muito bem colocado. Não, vou ter que voltar lá para colocar gravata, porque o Barroso vinha de gravata, porque o mundo está acabando. Eu só não coloquei porque você também não colocou. Você vê como existe um sistema aqui. Né? Assim. Segundo
o arteiro aqui, que é o mestre Yoda do sistema elétrico, foi espetacular na sua posição que vem atrelada. Bom, aí eu puxo para a questão da bateria. Primeira coisa que foi feito lá no Havaí, no estudo do projeto do Havaí, foi o LCOE, tanto falado pelo nosso amigo Barroso. O LCOE lá era da ilha, na realidade era um arquipélago chamado Lauai do Havaí. O LCOE dessa ilha, em particular desse arquipélago, ele era muito alto, porque eles utilizavam muito diesel, enfim, o diesel para chegar tinha que ir de embarcação e tudo isso aí. Então, o LCOE da ilha, não da tecnologia, como foi discutido aqui, da ilha, ele era muito alto. E, em cima disso, foi feita a análise dinâmica do sistema, daquele sistema isolado, que é um sistema isolado, e notou-se que, se colocasse uma bateria de resposta rápida, que é uma bateria diferente de algumas outras aplicações de bateria, e isso vem na colocação do arteiro, que é um setup, vamos dizer assim, digital, né, da bateria, eles conseguiram fazer uma curva de geração que usa um pequeno diesel por 2 horas e meia, 4 horas em 24 horas. E isso reduziu o LCOE absurdamente, desceu aí dos seus quase $500 para menos de 200, e isso fez com que o sistema gerasse uma estabilidade ao sistema. Ele tem um backup de diesel, que não é o total, mas que atende ali aquele momento em que a bateria está caindo e não tem sol ainda. Mas foi uma aplicação que foi premiada no mundo todo, mas eu acho que a grande viabilidade do projeto foi a análise do LCOE do arquipélago, não da tecnologia solar, não da tecnologia bateria, não da tecnologia diesel, mas sim do arquipélago. Eu só queria aproveitar e pegar o gancho do que o arteiro comentou e fazer uma provocação para o Barral. Planejamento, segundo o arteiro, vai ter que ser um mix entre planejamento energético e elétrico. Como que o Plano Decenal 2029 e o Plano Nacional de Energia em 2050 está incorporando essa nova realidade de que não adianta só ter energia, mas você precisa ter outros atributos também? Sim. Na verdade, essa lógica ela já vem permeando o planejamento já há algum tempo. Não é à toa que, em 2023, teremos pelo menos 15 linhas de 500 kV interligando o Nordeste às outras regiões. Isso muda completamente o cenário, né? Isso muda completamente a própria gestão dessa operação. Então, quer dizer, numa lógica proativa, identificamos o enorme potencial, a enorme competitividade daqueles recursos energéticos e buscamos dotar o sistema de capacidade de transmissão para dar maior flexibilidade para a gestão dessa maior complexidade que esse sistema exige, né? Então, esse é uma das abordagens. Com certeza, né, existe um esforço, o desafio de trazer os desafios da operação para dentro de um planejamento da expansão, né? Então, para isso, existe um trabalho de identificar os padrões e as dificuldades que o operador encontra, sistematizar isso, racionalizar isso, transformar isso em elementos que possam ser incorporados na tomada de decisão de investimento. Então, isso é fundamental, né? E eu acho que mais do que só o eletroenergético, pegando o gancho no que Alqueires colocou, essa visão integrada, né? Hoje, se vocês pegam, por exemplo, o plano decenal, ele é uma visão integrada. Então, nós olhamos a dinâmica do mercado de gás, a dinâmica do setor, por exemplo, de bioenergia com o Renova Bio, quais as implicações disso para a bioeletricidade. Nós procuramos trazer essa visão mais holística e integrada do sistema. Então, são vários passos que são tomados aí a cada ano, e um passo fundamental nesse plano 2029 pela primeira vez, nós trazemos uma metodologia para avaliação sistêmica, de necessidade sistêmica de flexibilidade, que é a primeira vez que nós trazemos, então tem lá uma densidade maior, e a gente entende que isso vai ser um
uma ferramenta fundamental, adicional, para lidar com essa complexidade que esse sistema traz. Legal. Keller, sua vez agora. A ENGIE é pioneira e líder no Brasil, talvez a empresa privada de maior participação no mercado de geração de energia, e construiu isso participando em leilões, enfim, grandes usinas, grandes projetos. Um prenúncio de mudanças que assistimos aqui, como é que uma empresa como a ENGIE vê seu futuro? Quer dizer, se a contratação em leilões regulados tende a diminuir, por alguma razão, o mercado para a ENGIE tende a diminuir? Boa pergunta. Obrigado pelo convite. Até fico pensando se o critério de escolha para essa mesa aqui não foi a barba. Talvez tenha sido o critério. Mas deixa eu chegar na sua pergunta. Eu queria fazer alguns comentários antes sobre os estudos que foram apresentados aqui, que foram muito interessantes, começando pelo do James, né? Então, eu acho que ele fez estudos extremamente difíceis, né, olhando o longuíssimo prazo, com premissas que são, né, obviamente, cenários. Mas o desenho que ele mostrou para a gente, grosso modo, o desenho é isso mesmo, né? Eu acho que alguém tem dúvida que é isso mesmo? Vai ser muito pautado em renováveis, com uma participação forte de geração distribuída. Eu acho que o desenho é isso. Eu acho que talvez a diferença é no ritmo, né? Na velocidade. E também eu acho que talvez uma diferença ainda um pouco mais importante, eu acho que no curto prazo vai ter o espaço para o gás, por uma questão quase que conjuntural do nosso pré-sal, né? Mas no longo prazo é isso mesmo. Eu acho que as motivações são diferentes no Brasil. Por exemplo, se eu não me engano, ele colocou que lá em 2050 a matriz do mundo vai ter 83% de geração renovável. No Brasil, hoje, já é 85%, porque a hidro é renovável, né? A hidro já é uma geração renovável, então a gente tem que ter isso muito firme, né, no nosso discurso. Outras premissas que são importantes também, que diferem da Europa, né? Lá a demanda não cresce, aqui a gente tem uma demanda pujante, né? Se a gente olhar passado, o crescimento desde o racionamento, mais que 3%. E, além disso, a gente tem uma intensidade de uso, um consumo per capita, comparado com países que eu acho que são comparáveis com a Austrália, 4 vezes menor. Então, tem muito espaço para crescer ainda. A demanda, olhar regionalmente do Brasil também, o consumo per capita do Norte e do Nordeste é muito diferente do Sudeste, quase metade. Então, eu acho que tem muito espaço, né, para a demanda. E daí, havendo a demanda, né, claro, como o Barroso colocou, vai ter espaço para várias fontes, o espaço não é infinito, como ele disse, mas tem espaço para todo mundo e acredito que vai ter, sim, um espaço bastante importante para a geração centralizada. Agora, ele colocou 2 pontos que são fundamentais, né? Essa expansão, né, esse cenário que ele traçou, só é possível pela flexibilidade que o sistema tem, e a flexibilidade nossa é baseada em energia hidrelétrica. Nós temos energia que ela é controlável, despachável, tem inércia, tem flexibilidade. Somos abençoados, talvez, com a mais completa fonte, e isso permite, né, esse cenário que ele traçou para nós. E daí, indo também para o Barroso, o que é importante? É importante que nós precifiquemos isso, coloquemos isso de maneira clara, quem provém esse recurso ao operador, né, não ao operador, ao sistema, receba, né, por esse valor, e aquele que não provém, que compre, e a melhor forma que nós acreditamos que isso aconteça é via mercado. Eu acho que uma formulação matemática é difícil de ter sucesso. Acho que é via mercado mesmo, como o Barroso colocou, serviços ancilares, pagar por flexibilidade. Então, nesse contexto, eu acredito que todas as fontes, né, vão ter seu espaço nas características que apresentam. A wind, a solar, por terem, de fato, custos de investimento menores, eu acho que mesmo tendo que pagar por esses serviços que não provêm ainda vão ser competitivas, mas aí também vai ter bastante o espaço. E aí, indo para a ENGIE, então, como nós somos investidores bastante certificados da hidrelétrica e wind, eu não vejo que esse desenho que se aponta é um desenho, ele é desafiador, claro que ele é, mas não é de break para a ENGIE. E outra informação relevante também é que nós temos bastante investimento pautados no mercado regulado, mas grande parte, mais da metade do nosso investimento é no mercado livre. Então, o que é importante? É importante que a gente garantir, dado tudo isso, que a gente investe em todos os tipos de fonte, investe no mercado livre regulado, não dá para a gente fugir de sinais econômicos robustos. De sinais econômicos robustos, na nossa opinião, é via mercado, tá? Menos via precificação matemática das formas e via mercado. Nesse contexto, eu acho que a ENGIE tem ainda um futuro bastante importante pela frente.
Só relembrando aos presentes, as perguntas para os nossos debatedores, elas podem ser feitas, as recepcionistas elas estão no fundo da sala e poderão pegar, só se manifestar. Pergunta para o Ítalo. Nós temos observado que, com o crescimento de fontes renováveis, um atributo que vai ser bastante demandado é a flexibilidade. E boa parte dessa flexibilidade, até segundo o estudo que a Bloomberg apresentou, pode vir ou deve vir por baterias. A pergunta que eu faço é: a AES vê essa como a única alternativa? Considerando a diversidade de fontes, a vocação do Brasil, nós temos várias hidrelétricas. As hidrelétricas reversíveis não poderiam também fazer esse papel? Elas não poderiam se tornar competitivas nesse ambiente? E como você vê o papel de outras fontes fazendo o papel de flexibilidade no Brasil? Vamos lá. Eu sou um defensor de que, até estava conversando com o Tiago ali, eu joguei uma pergunta para ele, ele disse que vai me responder. Qual é... Você pode depois revelar a pergunta? Eu posso, também... não tem problema não. Pode ser até a minha própria ignorância, e o Tiago, que sabe mais do que eu, ele deve responder. Qual é a capacidade máxima, colocando o Brasil, vamos dizer, não botando mais nada, travando todas as fontes, reservação a mesma, não, como é que se diz? Um ensaio de laboratório, não tendo restrições de linha. Qual é a capacidade máxima que eu posso colocar de renováveis no Brasil? Onde os reservatórios fiquem para regular intermitência. Aí eu acho que o Arteiro também pode ajudar. Você despachando as usinas reservatórios como fio d'água e colocando as reservatórios, a parte de reservação das usinas como modulação, para isso aí. Uma pergunta que a gente possa, aí o Barroso também, com sua genialidade, pode também pensar e responder. Mas, enfim, no mundo real, isso é na condição normal de temperatura e pressão, laboratório, fechadinho, tal, a gente pode chegar a uma resposta. Até mesmo para analisar o risco do sistema da entrada de renováveis e intermitência no sistema. Outra coisa que, na questão das baterias, bom, aí entra um pouquinho na questão das baterias, porque a gente já tem uma bateria natural, todo mundo defende, porque que bateria de íon lítio vai chegar no Brasil, porque já que a gente tem reservação, né? Ou pump storage, já quem tem reservação. É como o Barroso falou, isso é uma combinação, cada região tem a sua característica, e cada região, eu acho que um estudo mais, vamos dizer assim, mais detalhado, chega a dizer, olha, por restrição elétrica numa região eu posso colocar uma bateria, ou por restrição de linha de transmissão eu posso colocar uma bateria de íon lítio, né? Hoje a gente já vê bateria de 250 megawatts, né, para 5 horas. É uma monstruosidade, está funcionando na Califórnia, tranquilo. Agora, uma coisa que eu acho que a gente não discutiu, pelo menos eu não vi aqui nas discussões, foi a questão da digitalização do sistema. Não a digitalização do ONS, mas a digitalização, inclusive, do behind the meter, né? Os microgrids entrando muito forte lá fora, nos Estados Unidos e na Europa, onde ele tem uma inteligência que vai buscar informação no sistema e ele se autorregula com inteligência artificial e tudo mais. Isso é fato, isso não é ficção científica que eu estou falando aqui, não. Se você for lá para o Intersolar chinês, você já vê lá. E coisa barata, coisa muito barata. Eu acho que o impacto disso a gente ainda não valorou, eu acho que a Bloomberg pode estar analisando essa questão dos microgrids entrando no sistema elétrico. Eu vi algumas notícias aí que até mesmo cidades estão, através da prefeitura, estão incentivando a utilização de microgrids para cidades inteligentes. Então, isso tudo também impacta na questão da variabilidade do sistema, né? E garantir que... Então, não é só bateria, pump storage, mas
a gente também tem que ver a digitalização do setor, que é uma coisa monstruosa que pode mudar o comportamento do sistema e até mesmo chegando a afetar bottom-up a operação do sistema interligado. Então, você até fica o convite no painel da tarde, se o microfone fica mais fácil. No painel da tarde é exatamente essa visão mais do ponto de vista da distribuição que a gente pretende abordar. Então, essa questão das micro-redes, do papel do consumidor, da gestão pelo lado da demanda, é algo que a gente pretende explorar um pouquinho mais no período da tarde, mas é essencial essa questão. Está dentro faz parte de tudo. É difícil se você separar, até a gente fica tentado a discutir esses temas nesse primeiro painel, e a gente tem que se controlar um pouquinho. É porque você vê as baterias, já tem uma tecnologia de bateria distrital, né? Você coloca ali no hosting que o Barroso apresentou aqui, eles analisam o heat map das cidades e ali vão colocar baterias, até mesmo para aumentar a capacidade de inserção de rooftops, né? Então, isso tudo interfere no sistema. Deixa eu aproveitar essa provocação do Ítalo, que eu acho que ela é muito importante, e a gente vai discutir à tarde do ponto de vista da distribuição, mas eu acho que sim, tem impacto aqui no sistema como um todo. E a provocação dele, qual o papel da tecnologia, né, nesse cenário de maior penetração de geração distribuída, behind the meter? Eu acho que essa é uma pergunta que vale muito, eu acho que é muito importante a gente estar atento a isso. E se a gente pegar, né, os cases mais óbvios aí de Airbnb ou Uber, qual a minha leitura, né? São modelos de negócio que afetaram os modelos tradicionais de negócio, mas eles não aportaram infraestrutura. Eles coordenaram ociosidade de infraestrutura. E eu acho me parece que esse é o caminho que vai acontecer aqui, por meio de tecnologia, haver coordenação daqueles recursos que hoje o ONS não dispõe, porque não conhece, não consegue controlar, mas talvez por meio de mecanismos de mercado e de tecnologia, isso possa ser de algum modo agrupado e colocado à disposição do ONS. Eu acho que essa é a grande vantagem. Mas, novamente, na base de tudo, primeiro tem que ter mercado, né? Tem que ter mercado para ter o sinal de preço e ter a granularidade e tudo aquilo que nós já falamos no início. Só responder também um pouco, porque quando o Ítalo me perguntou, eu também fiz uma outra pergunta para ele. Você quer pagar quanto por esse sistema? Olha lá. Né? Porque essa discussão... Por isso que eu enfatizei laboratório. Laboratório é P&D, não se paga nada, é a verba já... mas hoje em dia, essa questão, né, quer dizer, quanto de renovável dá para colocar, ela não é uma questão basicamente técnica, ela é uma questão econômica, porque existem tecnologias, e aí, pegando o gancho aqui no que foi falado, da digitalização, na Alemanha, hoje, existem as usinas virtuais que fazem um pouco esse processo de coordenação de infraestruturas de outros, né, no sentido de trazer eficiência no uso desses ativos de uma forma mais coordenada, mas não pelo operador, por agentes que, por meio da digitalização, usam isso. Então, existem múltiplas estratégias para trazer altíssimos percentuais de renováveis no sistema. Mesmo sem trazer gás natural, mesmo sem trazer biomassa, aí a questão realmente vai cair no armazenamento e como que nós, na infraestrutura de rede, né, e essas outras tecnologias de apoio. Agora, em tese, o valor vai depender de quanto você quer pagar. Porque, por exemplo, a gente desculpa, Cláudio, esse é um ponto interessante. A gente está com uma tecnologia chamada reservatório virtual. Você põe em PCHs, principalmente em PCHs, você põe uma bateria de íon e lítio para simular um reservatório para aquela usina. PCH que não tem reservatório, fio d'água, ou até mesmo usinas de médio porte. De grande porte não, mas até médio porte, você coloca baterias que vão ser, que a gente chama de reservatório virtual. Isso você adiciona a reservação, entre aspas, não é a VPP que o Barral falou, adiciona a reservação no sistema, que pode estabilizar ainda mais o sistema. Não é, vou te dar... Só um breve comentário. É interessante que até sobre esse tema cabe ao ONS
No final da última palavra, porque no fim o abacaxi fica no colo dele. Não, olha só. Né? Então, Arteiro, a palavra é sua. Vamos embora. De direito. Vamos pensar assim, um sistema hipotético na América do Sul. P&D, viu? Um sistema hipotético na América do Sul, muito parecido com o nosso, em que você tenha, de um lado, todas as renováveis, eólica, solar, etc., H igual a zero, inércia zero. Do outro lado, você tenha as máquinas que têm inércia, hidráulica e térmica. E que você tenha, para proteger esse sistema, uma coisa chamada Esquema Regional de Alívio de Carga. É um CEP, né? A resposta é fácil. No máximo, 45% da carga pode ser de renovável. Pronto. Porque no dia que você tiver sol zero e vento zero, isso já ocorreu, o Brasil já teve vento zero, né? E isso acontecer subitamente, uma conjunção do despacho da geração controlável e mais a atuação do ERAC vai fazer com que você não tenha um blackout de grandes proporções no país. Tá? Então, esse é um número base. Se você imaginar que nesse país hipotético tem ERAC, tem PPS, tem essas coisas todas. Aí o sistema ficaria de pé, né, com uma resposta dinâmica dentro do possível, né, e o restante, aquilo que o sistema não respondesse, haveria uma degradação de frequência e o esquema regional de alívio de carga cortaria a carga para manter o equilíbrio da ilha. Tá? Então, para pensar assim, livremente, 45% da carga do país, deixando 10% de margem para o relé que vai falhar, etc, etc, etc. Viu? Deixa eu explorar um pouco mais, Arteiro. Na verdade, eu queria ouvir isso de você e do Barral. Leilões de baterias. Vocês já estão pensando nisso? Nós pensamos isso em Roraima. Roraima foi um exemplo muito interessante, né? Nós pensamos isso em Roraima porque é um sistema isolado, né? E era um exemplo típico para ser aplicado. Embora eu seja muito amigo desse meu amigo aqui, que já fizemos com ele alguns exemplos de bateria, o Ítalo sabe, eu quero saber direito qual é a resposta dinâmica das baterias. Porque trocar uma fonte de energia por outra é importante, mas o sistema demanda respostas dinâmicas adequadas, né? E eu ainda não sei. E alguns estudos dizem que ele tem um certo tipo de resposta dinâmica. Agora, do ponto de vista de energia, é muito interessante para solar, inegavelmente, ou até mesmo um parque híbrido com eólica, porque você consegue, ao longo do tempo, ter uma integral mais regularizada de energia. Isso não há nenhuma discussão, né? Então, os parques híbridos eólico com bateria, ou os parques híbridos solares com bateria, com certeza, do ponto de vista da energia, elas fazem com que você tenha uma integral ao longo do tempo mais eficiente. Agora, a gente tem que ver, obviamente, o outro requisito, a resposta dinâmica. Pode ser que seja irrelevante, fácil ao montante que vai ser colocado de bateria, tá? Mas é uma análise também que tem que ser feita. Não, com relação a sistemas isolados, a lógica de inserção de baterias hoje já está presente no conceito de solução de suprimento, que é aplicado aos sistemas isolados. E o exemplo de Roraima, eu acho que é um exemplo até em maior escala do que normalmente se aplica, mas isso já é um fato, já é uma realidade. Esses projetos participam e, em geral, acabam sendo até bastante interessantes. Agora, na lógica do sistema isolado, o que a gente viu nas apresentações aqui de manhã me leva a ter uma posição de que não faz sentido o leilão para bateria, né? Porque o que faz sentido é eu definir qual é a minha necessidade de energia, em que horário, a característica do serviço final que eu quero prestar. E se a bateria, composta com um parque híbrido, com uma hidrelétrica, com qualquer outra fonte, surgir como digamos assim, um redutor do custo final dessa solução, parabéns, você entra. Na transmissão, nós já temos estudado algumas possíveis aplicações, mas ainda, mas aí não se aplica tanto em geral, a lógica do leilão, mas é um potencial também. Eu acho que a questão de Roraima a gente analisou e tentou participar do processo e tudo. Só o único problema é que botaram 100% de disponibilidade, inclusive para a bateria. Impossível. Impossível. Assim, financeiramente era impossível.
houve o requisito de baixar um pouco esse requisito de 100% de disponibilidade para que se mantesse numa questão financeira viável, mas, enfim, por questões técnicas, eu acho que não se conseguiu chegar. Mas é o que você falou, Tiago. Bateria ela não é uma solução única, ela vem acoplada a outro sistema. Foi o caso lá do Lauai, lá no Havaí. Ele aumentou o fator de capacidade do sistema. E aumentando o fator de capacidade, com um preço interessante, ele conseguiu atender, porque o diesel era caro. Esse é o balanço financeiro do LCOI do sistema. Bom, falando de dinheiro, Keller, com o aumento da geração distribuída, ampliação do mercado livre e redução da participação de bancos públicos no financiamento de projetos, como que a ENGIE está vendo, buscando recursos para assegurar a expansão do setor? E aí também, até estendo ao Ítalo, que também são empresas que fazem investimento, como que vocês estão vendo essa questão de financiamento de futuros projetos? Bom, a resposta até vai ser curta, tem que se reinventar, né? Mas recentemente a gente fez uma emissão de debêntures incentivada que foi sucesso e isso garantiu, né, os últimos investimentos que nós colocamos em operação comercial. Então, eu acho que tem outras soluções, né, até nesse cenário de macroeconômico de juros no Brasil mais baixo, o que é uma coisa boa para o Brasil, traz também, né, a gente tem que repensar, trazer outras fontes de financiamento. Mas, respondendo diretamente, o que nós utilizamos como complemento, né, ao financiamento tradicional foi a questão da debênture incentivada. Assim, eu tive conversa com vários bancos aí, internacionais e nacionais, e o mindset do banco olha, eu quero ter o índice de cobertura de dívida que garanta o pagamento do dinheiro que eu te dei, cara. Aí a gente chega assim, não, no Mercado Livre, qual é o perfil do consumidor do Mercado Livre? Ele vê o seguinte, eu não quero me contratar há 15 anos. Talvez uma janelinha aí de imigração que está acontecendo agora, que o pessoal está saindo pela questão da incentivada e tal, mas depois vai acontecer o que está acontecendo no mundo todo. Eu quero me contratar há 5 anos. Aí você chega lá no banco e diz assim, senhor banco, o cara lá com a gravata igual do Barroso, uma coisinha aqui e tal, você olha, eu por 5 anos, como é que eu vou financiar isso, cara? Eu quero que você me pague a dívida. E é realmente complicado para ele entender isso e olhando na perspectiva dele, é realmente difícil, né? Então, assim, a gente está num limbo agora de financiamento que precisa ter eu acho que um acordão aí, uma negociação entre várias alternativas de financiamento. O mercado de equity, ele é finito, né? Você não sempre vai soltar uma debênture, você não sempre vai soltar fazer uma emissão primária para sustentar, porque agora também tem uma vantagem que juros baixos, o pessoal está migrando para o mercado de equity. Mas o ponto qual é o mercado de debt, que é o mercado que opera normalmente, a gente precisa acho que de um trabalho melhor com os bancos, de uma aproximação do setor elétrico com os bancos. Deixa eu complementar. De fato, esse problema que o Ítalo coloca é o problema que todos enfrentamos, né? Os últimos projetos, nós tivemos que assegurar, era um mercado 100% mercado livre, nós tivemos que assegurar X% lá de vendas em advanço, até antes do financiamento, para aprovar o próprio projeto dentro do grupo, né? Para aprovar junto a Paris. Então, de fato, é um desafio e a gente tem respondido até o momento por meio de investir na nossa mesa de consumidores, né? Então a gente tem uma atuação muito forte no Mercado Livre, isso dá uma vantagem. Mas eu voltei aqui para falar que uma saída que a gente vê como uma saída estrutural para isso é a ideia da separação do laço de energia, onde nós sim teremos parte da receita, né, garantida por algum contrato regulado. Então, se a gente, por um lado, abre, né, o mercado majoritariamente sendo livre a partir de algum momento,
o que iria contra, né, a questão da financiabilidade. Por outro, nós trazemos uma receita, né, para a equação, uma receita regulada, por meio do pagamento de lastro, que restabelece o equilíbrio da financiabilidade. Então, por isso que, na Engie, nós acreditamos que a gente tem que investir e temos urgência em fazer essa transição para o mercado de lastro e energia. E resolver o GSF. Eu ia deixar isso por último, mas a gente possivelmente vai... não podemos deixar de falar disso. Mas, Ítalo, como o GSF é uma coisa de curtíssimo prazo, a gente sabe que vai ser resolvido nas próximas semanas, e aqui nós estamos olhando o futuro. Enfim, eu quero dar um pouco o salto. Falou-se aqui em projetos híbridos, né? E tem até um exemplo no Chile, em que, numa competição, a Enel, com um projeto híbrido, no caso solar, geotérmico, e eólico, solar e geotérmico, competiu com vantagem com um projeto de energia fóssil. Enfim, aqui no Brasil, enfim, estamos falando, mas ainda não existe nenhum leilão, alguma coisa específica para isso. Gostaria de ouvir Arteiro e Barral sobre esse tema, projetos híbridos. Enfim, qualquer um dos dois se candidate para falar primeiro. Vou começar um pouquinho, Barral. Tem um projeto muito interessante da Termosolar na Espanha, em que você usa um concentrador de raios solares, né? E você produz calor, e aí você gera vapor e gera uma máquina rotativa normal. Esse projeto, para mim, é um projeto muito interessante, porque você consegue pegar a característica estática da geração solar, né, e traduzir numa máquina térmica comum. Numa máquina térmica você tem a rotação, tem a dinâmica, tem tudo isso. É óbvio que existem 2 projetos desses na Espanha, em torno de 50, 70 megawatts, mas é uma forma híbrida que, em determinado momento, nós devemos pensar. Porque você agrega uma característica à energia solar importante, é você ter a máquina rotativa no sistema. Porque hoje, com a energia eólica, por exemplo, a gente colocou o requisito de inércia sintética, os fabricantes sabem disso. Mas aquilo, para mim, é apenas para regime permanente, quer dizer, para pequenas variações de tensão e frequência em torno de um ponto de operação. Não é para auxiliar numa pós-contingência, quando você tem um swing de tensão, um swing de frequência. Já esse projeto, não. Você tem uma máquina rotativa normal, vai ter uma constante de inércia de 3, 4 segundos, e você, então, passa a transformar uma fonte estática, que é uma fonte solar, em uma fonte dinâmica. Então, isso é uma coisa que, em termos de projeto híbrido, eu gostaria muito de ver no Brasil. Bom, esse tipo de projeto chegou a ser estudado pela EPE em colaboração com a GIZ em 2013, 14, 15, mas depois, com a redução brutal da fotovoltaica, esses projetos acabaram sendo enterrados, né, mundo afora. A maioria deles acabou não vingando. Chegamos até a ter projetos no leilão com essa filosofia de armazenamento térmico com solar. Mas a EPE já publicou 3 notas técnicas sobre essa questão das usinas híbridas, né? A primeira mostrou que essa é uma vantagem, que ela tem um componente locacional. Por exemplo, uma eólica combinada com uma solar em um determinado ponto do território pode ter um comportamento completo bom, quer dizer, uma sinergia boa, em outro ponto pode só destruir o valor do projeto. Essa foi a primeira. A segunda, nós nós trouxemos as tipologias, porque a usina híbrida tem várias tipologias possíveis. E, para cada tipologia, existem desafios regulatórios relacionados à contratação do MUST, por exemplo, relacionados ao corte, né, relacionados à própria garantia física. Então, existem desafios relacionados às diferentes topologias. E, por exemplo, pegando ainda o caso eólica e solar, tem até o caso que a energia fotovoltaica, a geração fotovoltaica, ela é jogada lá no conversor da eólica, por exemplo, a híbrida raiz, né, digamos assim. Mas por que o projeto no Chile foi para frente? Por quê? Porque ele tinha um compromisso de entregar a demanda do cliente final dele, que não é o caso, não vinha sendo o caso no Brasil. À medida que a eólica vai para produto por quantidade, a solar vai por quantidade, e a sazonalidade em direção também ao atendimento ao consumidor final, o que acontece? Não faz sentido falar, na minha visão, em um produto híbrido no leilão.
a gente está caminhando, na verdade, para ter um produto em que compitam eólica, solar e qualquer combinação entre elas, entre outras possibilidades. Então, esse é o caminho. É claro que não dá para fazer isso hoje, porque a ANEEL abriu uma consulta pública para regulamentar isso. Então, tem uma série de etapas necessárias, mas a direção, na minha visão, é essa. Mas o preço horário ele vai dar uma outra, vamos dizer assim, uma oportunidade boa para se colocar híbrido. Você no preço horário você consegue precificar melhor a bateria. Deixa eu pedir só, Cláudio. O Barral tocou num ponto ali, en passant, e que eu acho que nós temos que evoluir para ele. É sinal locacional e atributo de fonte. O Barroso também falou sobre isso, tá? Nós tentamos, nesse leilão agora, desse leilão A-4, A-5, um leilão do ano que vem para março, né, em colocar requisito mínimo de inércia em máquina e sinal locacional, e saiu na nota técnica do INES, que foi conduzida pela minha diretoria. Isso é uma coisa importantíssima, né, porque não é energia pura energia, é energia com sinal locacional adequado e com requisitos adequados, né? Porque a grande questão a gente está muito certo, o Barral colocou isso, em agregar a transmissão. Quando você agrega a transmissão, você diminui, né, os requisitos, a degradação de tensão no pós-contingência. Isso é muito bom para os elos de corrente contínua, isso é muito bom para uma série de coisas. Mas, ainda assim, o sinal locacional, para você colocar a geração no lugar em que você precisa ter mais inércia, ele é muito importante. Então, eu acho que o próximo caminho que a gente tem que evoluir seriamente é um leilão com atributo de fonte, com requisito mínimo de inércia, com resposta dinâmica e com sinal locacional adequado. Hoje, por exemplo, a região mais frágil eletricamente do país é a região Nordeste. A constante inércia da região Nordeste deve estar em 3,5, por aí. Das outras regiões é 5, 6, 7. O que significa isso? Se o Nordeste isolar por um problema qualquer, ele tem grande chance de blackout, como já foi há 1 ano, 2 atrás, né? Então, isso também a gente tem que pensar. O adequado sinal locacional para que você tenha uma segurança uniforme no sistema interligado. Tratando de um outro assunto, falando um pouquinho sobre o gás, Keller, nas previsões que a Bloomberg apresentou, a gente observa que em 2050, se não me engano, vai ter uma inserção de gás da ordem de 6,3 gigawatts, 6.300 megawatts de potência. Você acha que isso é suficiente para um sistema como o sistema elétrico brasileiro? Do ponto de vista de suficiência de requisitos, até pode ser que seja. Eu acho que a pergunta é se isso é o cenário mais economicamente viável, quando a gente coloca na balança, né, todas essas questões que a gente colocou aqui da necessidade do sistema, de flexibilidade, tempo de resposta, inércia, isso. Todo esse ponto a gente tem que saber se a gente pode ou não precisar mais de gás. Então, agora, não sei se exatamente em 2050, mas com o nosso parque hidrelétrico atual, ele dá, sim, flexibilidade para a gente, por algum tempo, poder expandir em renováveis utilizando isso aí e com transmissão. Agora, então, a resposta nos tira a possibilidade. Agora, eu não acho que é o caminho que vai acontecer, porque eu acho que o pessoal está batendo na porta e aí, sim, é uma questão de oportunidade, a gente vai colocar isso, de alguma forma, para dentro do sistema, que vai dar mais fôlego ainda, né? Não sei se isso está exatamente retratado naquele estudo da Bloomberg, me parece que não. Novamente, o nosso problema aqui é muito diferente do problema que acontece na Europa. Na Europa, eles estão green, né? Tornando mais verde o gás, né? Misturando gás com biogás e com biometano. Nós estamos muito passo atrás. A gente nem conseguiu ainda explorar de maneira plena a sinergia dos dois segmentos, né? Planejar a transmissão versus gasoduto, planejar a localização. Então, eu acho que a gente tem ainda bastante espaço para percorrer isso, e eu acho que isso vem em benefício da sociedade e do setor elétrico, antes de a gente abrir mão da geração a gás. Tá? Arteiro. O Keller, eu tenho só uma pergunta, uma pergunta que eu faço a mim mesmo. Será que o gás do pré-sal tem abundância e custo para ser um novo even breaking point na matriz do país? Essa é uma pergunta que eu sempre me faço, porque eu escuto em vários lugares dizerem que quem detém poço do pré-sal está interessado apenas no petróleo, que vai entregar o gás a preço muito barato. Eu já tenho um exemplo de uma térmica a gás a R$ 90 por megawatt-hora. Tá? Essa, para mim, é uma pergunta urgente de ser respondida. O que tem de fato, o que tem de especulação nisso?
porque nós vamos ter uma entrada muito forte de geração térmica, aí tem constante inércia, tem dinâmica de máquina rotativa, a um preço muito baixo. Então, esse ponto é um ponto que, do ponto de vista de planejamento de curto e médio prazo, a gente tem que ter uma certeza realmente se esse gás tem abundância e tem esse preço realmente que tem sido especulado. Barrão. Alguns comentários que eu acho que são importantes para ajudar a pautar a discussão gás e energia elétrica. Nós publicamos em abril, se eu não me engano, uma avaliação de estimativa de custo do gás do pré-sal. E aí, como já foi falado aqui, esse preço ele tem uma dispersão muito grande. Então, isso quer dizer, decorre do fato de que existem áreas que são mais distantes e, portanto, demandam uma infraestrutura de escoamento mais cara, e existem áreas que têm teor de CO2 muito mais elevado do que outras. Então, o gás do pré-sal, qual é o custo do gás do pré-sal? Varia. O gás do pré-sal vai ser diferente dependendo das diferentes regiões. O segundo aspecto é que, para que esse gás esteja disponível, é necessário investir em infraestrutura de escoamento, gasoduto de escoamento, trazer o gás lá das áreas produtoras para a terra. E esse gás, ele é um gás associado, portanto, ele tem um comportamento que não necessariamente é muito confortável para a gestão do sistema elétrico, porque, se a gente começar a colocar demais, as primeiras têm um valor bom. À medida que a gente começa a aumentar, aí o valor dessas novas térmicas começa a ficar muito, muito baixo para o sistema, e a gente começa a abrir as comportas das hidrelétricas para deixar a água embora. Então, tem limite para isso. Nós fizemos no plano decenal, acho que todos aí já consultaram aí no Coffee Break, umas sensibilidades em relação ao preço do gás vis-à-vis a sua potencial valor para o sistema. Então, agora, o GNL, por exemplo, ele tem um outro valor, que é a possibilidade de ter maior flexibilidade sazonal. Então, o gás do pré-sal ele é uma parte da equação, ele não é a única parte da equação. Existem aspectos relacionados à infraestrutura de escoamento e de transporte. O novo mercado de gás tem buscado endereçar isso, mas a última mensagem é: o gás não tem mercado cativo no Brasil, e nem lugar no mundo. O que não faltam são tecnologias, o que não faltam são concorrentes para desbancar esse serviço que o gás pretende prestar ao setor elétrico. E complementando aí, vem, ou possivelmente pode vir aqui no Brasil, não agora, mas mais na frente, a precificação de carbono. Isso aí. Eu estou aqui premido pelo tempo, eu tinha mais de 418 perguntas, mas eu vou deixar para o próximo Energy Frontiers. Só vou me permitir aqui transgredir um pouquinho, eu tenho um certo prestígio lá com a direção, fazer uma pergunta, porque foi falado muito em carro elétrico aqui, muitas vezes, então eu queria ir no corredor, conversei um pouquinho com o Barral sobre isso. Enfim, o Brasil tem etanol, enfim, mas fala-se carro elétrico, enfim, vem a visão, o debate chega aqui com as ondas de choque de como esse tema é debatido no mundo, mas a nossa realidade é muito diferente. Qual a reflexão que você tem sobre esse tema? Bom, a Alemanha e a França hoje, para cada carro elétrico, tem um subsídio de 4.000 euros. Se a gente tivesse esse dinheiro para subsidiar carro elétrico, eu acho que a gente deveria fazer outro uso do recurso. E nós temos os biocombustíveis, que estão aí, que hoje já dão uma contribuição fundamental, e, inclusive, temos uma política nacional de biocombustíveis, com meta de redução de 10% na pegada de carbono dessa matriz de combustíveis em 10 anos. Então, é uma riqueza, é uma oportunidade que o Brasil tem. Além disso, os carros elétricos a bateria são muito caros. Mesmo os carros híbridos são muito caros. O market share de carros acima de R$100 mil no Brasil é menos de 5%. Então, eu acho que tem um aspecto aí importante nessa transição. Então, quando a gente olha a próxima década, o que a gente vê? A gente vê carros híbridos, flex fuel, como, por exemplo, o Corolla, que foi lançado agora, como, digamos assim, essa evolução incremental
que começa a trazer um conteúdo elétrico para a nossa matriz de veículos leves. E, obviamente, em alguns nichos específicos, frotas de ônibus urbanos, táxis, faz sentido a eletrificação, em muitos casos, até por outras questões relacionadas. E aí, a nossa visão hoje, olhando 2050, 2060 além, é que pode ser que o Brasil faça um leapfrog do carro híbrido flex fuel para célula combustível a etanol, por exemplo. Então, está todo mundo já olhando para o hidrogênio, está todo mundo olhando para a economia do hidrogênio, o mundo está investindo muito em P&D nessa área, e aí talvez o carro a bateria acabe se tornando um Blu-ray aqui no Brasil, né? Quando depois vem o streaming e suplanta aquela solução. Então, é só para pensar, a gente não está aqui projetando ou determinando o futuro, a gente só está colocando que a gente tem que evitar essas, digamos assim, linearidades nessa sequência. Muito bom. Eu ia encerrar aqui, mas o operador do sistema pediu a palavra, então é bom conceder, né? Vamos lá, Arteiro. Ok, um breve comentário. O que a gente tem que buscar é um mercado para consumir os vertimentos que nós vamos ter, ou de água ou de vento, nos períodos de carga leve. A gente não tem nem toda a transmissão e nem mercado para consumir Madeira, Belo Monte, Itaipu, Teles Pires e mais as eólicas gerando de madrugada e mais as outras térmicas gerando, por exemplo, de biomassa. Então, isto é um mercado que a gente tem que explorar, né? É claro que a precificação horária efetivamente pode dar um sinal para isso, mas é um sinal de curtíssimo prazo. Acho que a gente devia pensar isso, né, mais estruturalmente. O Alqueri está aqui, ele sabe que a gente tinha um EGTD, né, lá nos primórdios, né, e exatamente é o mesmo conceito, e acho que a gente tem que explorar esse requisito, porque hoje mesmo a gente já verte vento por uma série de razões em carga leve. É esse o mercado que eu vejo assim de imediato para entrar com esses outros consumos. Muito bom. Eu quero aqui rapidamente agradecer, estouramos aqui 7 minutos, mas acho que valeu a pena. Muito obrigado, Arteiro, Ítalo, Keller, Barral. Foi muito proveitoso. E é bom que ficamos com muitas perguntas para o futuro. Muito obrigado. Nós agradecemos aos painelistas, aos debatedores, aos moderadores. Muito obrigado. Senhoras e senhores, nós faremos um intervalo agora para o almoço e retornaremos pontualmente às 14 horas. Eu peço a atenção de todos para que a gente possa manter esse horário. Às 14 horas, então, nos reencontramos aqui neste mesmo auditório. Pela atenção de todos, muito obrigado.